Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1. Na aula passada, nós vimos as classes de palavras, né? Aqui o capítulo 1 traz várias classes de palavras, então nós conversamos um pouco sobre os adjetivos, sobre os verbos, tá? E, gente, como vocês já devem ter reparado, né? O capítulo 1 é muito extenso, né? Por quê? Porque tem-se a ideia de que é uma revisão, de que vocês já estudaram, já conhecem, de que vocês se lembram desses conteúdos. E então vocês vão perceber que há uma enxurrada de informação aqui no capítulo 1, é um capítulo muito extenso, porque a ideia aqui é só relembrar, tá? Para depois vocês fazerem exercícios, ok? Então, por isso que eu dei uma passada bem geral sobre cada um desses conteúdos, caso vocês tenham dificuldade, não se lembrem de algum conteúdo específico, releiam o conteúdo aqui da apostila. E hoje eu vou focalizar aqui no 1.11 da página 7, que traz aqui o estudo das interjeições, tá? Que não foram comentadas, não foram abordadas na aula passada, ok? Por que eu não abordei as interjeições na aula passada? Na aula passada eu estava falando das classes de palavras, né? Embora o estudo da interjeição seja feita, e muitas gramáticas, livros didáticos até considerem a interjeição como uma classe de palavras, eu acredito que a interjeição, na verdade, tem uma função textual, né? Discursiva, tá? Então, há algumas diferenças aí, né? Entre a interjeição, tá? E as demais classes de palavras aqui, tá? Mas isso não é algo com que vocês precisam, né, se preocupar nesse momento. Vocês precisam saber é que a interjeição tem um papel discursivo, tá? No texto, tá? Marquem aí a definição de interjeição, ó. São palavras que exprimem uma reação espontânea de caráter emocional. São denominadas palavra-frase, tendo significado dependente do contexto, ok? Então, são palavras que exprimem reação espontânea de caráter emocional. Por isso, elas são normalmente acompanhadas de ponto de exclamação, que são os sinais gráficos que indicam, né, que expressam ali uma emoção, né, de repente uma entonação diferenciada na fala, uma expressão de susto, de admiração, de espanto. Então, entenderam aí por que as interjeições, né, geralmente vêm acompanhadas de ponto de exclamação? É por isso, ok? Bem, a gente tem exemplos aqui na apostila de interjeições como oba, ai, ó, nossa, ui, tá? E exemplos também de locução interjetiva. Bem, toda locução ela é composta de 2 ou mais elementos. Então, uma locução verbal é a união de um verbo auxiliar e do verbo principal, tá? A locução adjetiva, a união de duas palavras que juntas, né, tem a função textual de caracterizar, né, um substantivo, tá? Então, 2 ou mais palavras que juntas funcionam como um adjetivo, tá? E a locução interjectiva, né, é a mesma coisa, tá? Então, 2 ou mais palavras que juntas, né, expressam, indicam uma emoção, uma reação espontânea. Então, a gente tem como exemplo aqui, santo Deus, meu Deus, puxa vida, ai, que droga, tá? E percebam, né, aqui na apostila, a seguinte informação, ó. São denominadas palavra-frase, tendo significado dependente do contexto. Por que palavra-frase? Porque muitas vezes, a depender do contexto, né, a gente consegue expressar, a gente consegue definir tudo aquilo que a gente está pensando com uma interjeição, tá? Então, por isso que ela é uma palavra-frase, tá? Muitas vezes, apenas uma interjeição basta para expressar tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente quer dizer. Então, suponhamos uma situação extremamente adversa, aquele dia que, sabe, tudo tá dando errado, e aí você recebe mais uma notícia péssima, aí você vai falar assim, santo Deus,
significa esse santo Deus nesse contexto, nessa situação? Meu Deus do céu, eu não aguento mais, não acredito, mais um problema. Nossa, hoje não é meu dia, eu nem deveria ter levantado da cama. Perceba que você resume toda essa reclamação, toda essa lamúria numa locução interjetiva, certo? Então a gente tem aqui vários exemplos, né? Santo Deus, meu Deus, puxa vida, né? Quando também a gente está naquele dia péssimo e aí alguma coisa inesperada e negativa acontece, a gente fala, puxa vida, né? Minha mãe que gosta muito de falar, né? Puxa vida, né? Então, quando você está saindo de casa e aí você está super atrasado, você tem uma prova, você tem compromisso e aí você lembra que esqueceu sei lá, o dinheiro para pagar o metrô ou o ônibus. E aí quando você tá no meio do caminho você fala, puxa vida. Ou então você diz, putz, grila, né? Assim? Então, por isso que são consideradas, né? As interjeições são consideradas palavras-frase, né? A interjeição é considerada uma palavra-frase. Por quê? Porque ela muitas vezes sintetiza todo um pensamento e é dependente do contexto, né? Uma mesma interjeição pode ter, né? Pode expressar uma ideia negativa ou uma ideia positiva, uma admiração, a depender do contexto, ok? Puxa vida também pode ser usado num contexto positivo, né? Embora seja mais comum, né? Nesses casos aí de dias ruins, né? Mas vamos lá. Bem, para finalizarmos a nossa aula de hoje, né? Eu vou deixar aqui um exercício, tá? Que vai ser corrigido na próxima aula. Vai ser o exercício 36, vou deixar 2 na verdade, tá? Os exercícios 36 e 37 da página 7, que trabalham aí com esses conceitos, ok? Exercícios 36 e 37 da página 7, a gente vai corrigir na próxima aula. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Beijo enorme e até a próxima semana. Tchau!